Queridos, esta noite nós vamos iniciar uma série de estudos que vai até o final do ano. Nós vamos fazer este mês, todo mês, o estudo do Apocalipse. Depois eu dou uma parada para a gente dar uma refletida, tudo que aprendeu. Depois volto lá na frente com mais estudos do Apocalipse, porque eu entendo que estamos vivendo um momento que este livro precisa ser mais compreendido. Infelizmente, muitos têm deixado de lado as profecias. E eu falo para vocês, 25% da Bíblia é profecia. Das 6.408 profecias da Bíblia, nós temos pelo menos 3.268 que já se cumpriram. 3.140 não se cumpriu. Ou seja, para cada 4 versículos da Bíblia, nós temos um que é profecia. E temos que compreender essa profecia, porque isso muito nos abençoa. E quando a gente fala do livro do Apocalipse, parece que existe um enigma. Aqueles que ensinam o Apocalipse parece que querem deixar ele mais difícil ainda. E nós temos o compromisso, ao estudar esse livro, compartilhar com os irmãos tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. É um livro que precisa sim de cuidado, é um livro que tem 404 versículos, nós temos 22 capítulos, 12.000 palavras nesse livro, mas isso não é um enigma indecifrável, pelo contrário. Hoje nós vamos estudar apenas o capítulo 1, que eu vou ensinar toda a visão do Apocalipse na história. Vamos falar sobre como interpretar esse livro também. E no final de hoje, um dos motivos disso não estar ao vivo, é que vocês vão interpretar, vocês mesmos, pelas ferramentas que eu vou conceder aqui e ensinar, vocês mesmos vão interpretar o capítulo 1 todinho comigo no final desse seminário. Então, hoje vamos apenas estudar o capítulo 1, semana que vem vamos estudar mais capítulos, mas o capítulo de hoje é extremamente necessário para nós entendermos sobre este livro tão abençoado como é o livro do Apocalipse. Convido vocês a ler comigo, quem trouxe sua Bíblia, acompanhem também nela. Eu acredito que vocês trouxeram aí papel, caneta, para anotar as coisas que vão ser ministradas aqui, porque vai vir muita coisa boa. E aqueles que não trouxeram, porventura veio do trabalho direto para cá, está aí no telão para que você possa acompanhar comigo. Amém? Senhor, me dá graça para ministrar o teu povo essa noite. Essa madrugada foi muito difícil. Toda vez que eu me proponho ensinar sobre casais, ensinar as profecias, é uma batalha espiritual muito grande. O inimigo das nossas almas, ele não quer que o teu povo compreenda. Não é à toa que o profeta Oséias, no capítulo 4, verso 6, ele diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu, Israel, rejeitaste o conhecimento do teu Deus, ele também te rejeitarás, para que não sejas sacerdote diante dele. Então, queridos, essa noite nós vamos abrir a nossa mente, o nosso coração, para receber essas ministrações aqui. Vai ser uma bênção para nossas vidas. Todos abriram aí, acharam? João começa o seguinte, ele começa dizendo: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e o que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. 4 fatores são extremamente importantes para compreendermos esse livro. E essa primeira ministração, ela te dará base para entender e interpretar todo o livro. Então eu gostaria que vocês prestassem muita atenção nisso, porque isso vai ser extremamente importante para você compreender as razões pelo qual esse livro foi escrito, a proposta do livro e como interpretá-lo. Primeiro fator que é extremamente importante para compreender a questão do livro do Apocalipse: a proposta e o significado do livro. É a primeira coisa que nós temos que entender. Qual é a proposta desse livro? Qual é o significado deste livro? Pois bem, o termo Apocalipse, ou Apocalipsis, é uma palavra grega, que transliterado para o português,
vem a palavra Apocalipse. Infelizmente, quando se fala de Apocalipse, muitas pessoas pensam em caos. Muitas pessoas pensam em catástrofes. Quando, na verdade, esta não é a proposta do livro. A igreja não passará por caos. A igreja não viverá catástrofes. O próprio nome que inicia aqui, o próprio versículo que inicia, revelação de Jesus Cristo. O significado deste nome, revelação, Apocalipse, significa descobrir, revelar, tornar manifesto. Então Jesus, ele quando revela esse livro, e por mais que tem muita gente com medo, e talvez nesses 2000 anos de igreja, e por mais que muitos tentam aterrorizar, e quando você vê um filme com o nome Apocalipse, é sempre uma destruição do mundo, um meteoro que cai, um vulcão que está explodindo, é lava para todo canto, é fogo para todo canto. Não, irmão, isso também é inferno. O Apocalipse, a ideia do Apocalipse é revelar a vontade de Deus, é revelar as coisas que vão acontecer. Aleluia. Em outras palavras, Apocalipse é um livro aberto, no qual Deus revela seus planos e propósitos para a sua igreja. Vamos começar desde o início aqui. Eu vou começar interpretando alguns textos com vocês, depois eu darei ferramentas para que vocês entendam, e no final vocês mesmos estarão interpretando o capítulo 1 inteiro. Olha o que o texto diz: revelação de Jesus Cristo. Está vendo? Ó? É a revelação de Jesus Cristo, o qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. É uma revelação que Deus quer, e Deus passou para Cristo, que passou para o anjo, que passou para João. Revelação é o título aqui que o Espírito Santo dá a João, para que nós pudéssemos entender, quer dizer, João, a partir de agora eu vou descortinar para você, eu vou abrir os seus olhos, eu vou abrir o seu entendimento para que você passe para a minha igreja. Este livro aqui cumpre as profecias do Antigo Testamento referentes ao dia do Senhor, trazendo tanto o julgamento para os que negam a fé, mas para nós é restauração. Ele reivindica a justiça divina completa para os que desobedecem e viram as costas para o Evangelho. Mas para a igreja é o grande plano da redenção de Deus. Esta é a proposta do livro do Apocalipse. Então, este gráfico aqui resume muito bem o que eu estou falando. Revelação de Jesus Cristo, que Deus, o Pai, lhe deu para entregar ao seu servo, que foi enviado pelo anjo. Então, há uma sequência natural, e Deus, através deste livro, ele vai revelar, notificar muitas bênçãos para a sua igreja. E isso tem acontecido no decorrer dos séculos. O verbo aí notificar, o qual eu grifei, indica um relato que Deus, e essa palavra no original quer dizer Deus comunica a sua vontade através de símbolos. É como se Deus estivesse desenhando para a gente todo o plano dele para o futuro. É como se Deus estivesse de forma simbólica, usando símbolos, usando figuras, para que pudéssemos entender claramente o que aquilo significa. A forma de comunicação é uma forma enigmática, até porque o Império Romano suprimia, perseguia os cristãos. Então Deus dá a sua revelação de coisas que iriam acontecer, mas de uma forma muito simbólica, para que qualquer um que não fosse da igreja, pegando aquele livro, tivesse ele como um enigma. Mas para a igreja que lia, este livro não era um enigma. Por exemplo, quando o livro do Apocalipse fala assim, a besta que sobe do mar, nós entendemos que aquela besta é um personagem que sobe de uma confederação, o mar que é o grande mar, o mar
Mediterrâneo, o mar aonde tanto o Império Romano quanto Jerusalém, o Oriente Médio está localizado, que é justamente o mar Mediterrâneo, um homem que governa sobre o mar Mediterrâneo, que é o futuro reino do mundo. Ele levantaria e perseguiria o povo de Deus. Então, nesse contexto, é passado desta forma, mas é um homem, é chamado besta, porque a ideia é que quem pegasse um soldado romano, que pegasse alguém da igreja, portando aquele livro, lendo, ele não entenderia a mensagem. Uma vez que a igreja já estava tão perseguida, quando João estava na ilha de Patmos, ele recebe essas revelações, e olha o que o texto claramente diz para ele, aleluia, o qual Deus veio mostrar pelo seu anjo, notificou, revelou, e é muito claro o versículo 3. Bem-aventurado o que lê, o que ouve e o que pratica as palavras da profecia, porque o tempo está próximo. O tempo está próximo, essa expressão nós vamos estudar quando chegarmos no final aqui, mas o tempo está próximo, sim, o tempo que estava acontecendo, o desenrolar do Apocalipse, principalmente o capítulo 2 e 3, estava acontecendo naquele momento, mas o tempo está próximo é uma expressão que diz, quando as coisas começarem a acontecer, elas vão se desenrolar muito rápido. Ou seja, quando aquelas profecias começassem a acontecer, seria um espaço de tempo curto, onde todas elas iriam se cumprir. Quantos estão entendendo? Diga amém. Aleluia. Então nós somos bem-aventurados apenas porque lemos o texto, porque ouvimos sobre ele. E mais ainda, há um desafio que é praticar as coisas que nós temos ouvido. Não é esse o maior desafio da igreja hoje? Praticar as coisas que tem visto. Além de, aleluia, aqui o contexto, além de a proposta e o significado do livro, temos que também entender sobre o escritor e a data que o livro foi inspirado. Nós temos aqui João na ilha de Patmos, e João tinha aproximadamente 96 anos quando recebe o Apocalipse. E é importante saber que este mesmo João é o João que escreveu o Evangelho, é o João que escreveu a primeira, segunda e terceira epístola, e João que escreve o Apocalipse, porque às vezes uma coisa lança a luz sobre outra. Então era o anjo era o João que andou com Cristo, que andou com os apóstolos, que tinha todo o conhecimento do Cristo. Então é justamente ele que Deus revela o Apocalipse. Nós temos tanto provas internas como provas externas, que foi esse mesmo João dos Evangelhos. Prova interna, nós temos essa série de textos aí, ó. Apocalipse capítulo 1, versículo 1, nós lemos no início. Apocalipse capítulo 1, verso 9, nós temos a sequência dele, verso 4, verso 9, verso 21, 21, 2, 22, 8. O João está testificando o tempo inteiro que ele recebeu de Jesus, e ele fecha justamente o capítulo 22, e quando eu recebi, eu caí como morto aos seus pés, e ele me disse, levante. É o mesmo João que colocava a cabeça no colo de Jesus. Entender isso é importante, porque isso traz autenticidade no livro. Além de provas internas concedidas pela própria Bíblia, nós temos provas externas que o livro do Apocalipse também foi escrito por João. E é importante entender isso, porque nós vamos começar a desenvolver um livro com 12.000 palavras, com 404 versículos, 22 capítulos, e esses detalhes não nos podem fugir. Aleluia! As provas externas de que João escreveu o Apocalipse está no espaço de tempo que nós chamamos a patrística, ou seja, os pais da igreja. Os apóstolos tiveram filhos na fé. Esses filhos da fé nós chamamos os pais da igreja, e eles testificam que João escreveu o Apocalipse. Por exemplo, um deles, que se chama Irineu, que era um homem discípulo de Policarpo, aquele que entre as igrejas da Ásia era pastor da igreja de Esmirna, ao qual o Apocalipse direcionou uma carta. Eles, todos os pais da igreja, testificam que João escreveu o Apocalipse.
Tantos que nós temos uma série de livros dessa época chamado Patrística, que testifica que João é quem escreveu o Apocalipse. E qual foi a data que esse João escreveu o Apocalipse? São informações necessárias. Tem pelo menos duas teorias que diz que João escreveu o Apocalipse. Uma delas foi no tempo de Nero, por volta do ano 54 a 58, aquele mesmo Nero que crucificou Pedro de cabeça para baixo, o mesmo Nero que mandou decapitar o apóstolo Paulo, o mesmo Nero que tocou fogo em Roma e culpou os cristãos, por isso que Paulo foi preso. Só que não se sustenta essa prova. Tudo indica que João escreveu o Apocalipse no final do primeiro século, no momento que o imperador romano chamado Tito Flávio Domiciano, que era um homem que levantou uma estátua de si mesmo, era um homem que tinha a ideia de ser um Deus, que forçava os cristãos a obedecê-lo, a cultuá-lo como Deus. João não aceita isso, e esta é uma das grandes razões da igreja ser tão perseguida. Porque a igreja do Senhor, ela não aceita adoração humana. E nós vivemos hoje, abrindo um parênteses aqui, um momento que nós temos muitos ídolos na igreja. A igreja lutou contra isso o tempo inteiro. Hoje nós temos muitos popstars da igreja. Nós temos o mundo gospel, onde crentes ficam malucos quando vê um cantor. Irmãos, isso sempre foi combatido pela igreja. Nós temos pastores, cantores famosíssimos. Domiciano, o imperador romano, autorizou que a igreja o adorasse como Deus, e a igreja não o adorou, e por isso a igreja é perseguida e queimada. Então nós estamos vivendo aqui um momento no primeiro século muito delicado, onde por a igreja ter apenas Jesus como seu Senhor, como seu Quírios, esta igreja era vítima de muitas perseguições. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Aleluia. Mais uma razão para quem foi escrito o livro do Apocalipse. A gente precisa entender isso também. O livro do Apocalipse foi escrito para 3 povos principais. Mas a Bíblia, ela fala para 3 povos. Você tem os judeus na Bíblia, você tem os gentios na Bíblia, e você tem a igreja, que compõe-se no início de judeus e gentios, mas a partir do momento que aceitaram Jesus, deixa de tratar como judeu, deixa de tratar como ímpio, que é o gentio. Ó irmão, olha para mim, aleluia. Até a profecia, quando ela saiu, revelada pelo Espírito Santo através dos profetas, tem 3 povos que ela é direcionada. Está aí os 3 povos. O Antigo Testamento inteiro, ele foi revelado só para os judeus e para as nações gentílicas. Não existe igreja no Antigo Testamento, porque a igreja nasce no dia de Pentecostes, em Atos 2. Depois chegamos aí no Novo Testamento, onde Paulo escreve todas as suas epístolas, e também os outros apóstolos, que são ao todo 21 epístolas, direcionadas à igreja. Então a igreja recebe no Novo Testamento todo esse cuidado. E hoje, infelizmente, tem pastores que têm resgatado a ideia do judaísmo, dos judeus do Antigo Testamento, de profecia judaica, quando na verdade nem na questão profética isso é mais aceitável. Então, entendendo essas coisas, nós começamos a interpretar o livro do Apocalipse, aleluia, entendendo o seguinte, que o livro do Apocalipse, ele é o fechar da Bíblia, e ele tem mensagens para esses 3 povos. O capítulo 1 ao capítulo 3 do livro do Apocalipse, ele está direcionado explicitamente para a igreja. O capítulo de número 6 até o capítulo 16 e o capítulo 19 tem ali falando sobre nações gentílicas, mas a grande ênfase desses capítulos é falar sobre Israel. E o capítulo 17 ao capítulo 20, fechando no julgamento final, tem a ver com as nações ímpias, que não são os judeus e nem são a igreja, que rejeitaram a palavra profética. Quantos estão entendendo? Diga amém. Para quem foi escrito o livro do Apocalipse? A princípio, para a igreja. Aí, ó. Escreve João: as 7 igrejas da Ásia. A igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo,
Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Isso nós vamos fazer semana que vem, capítulo 1 e 2. Mas ela tem uma proposta nesse primeiro momento para estes homens aqui, esta igreja que, lendo esse momento, essa igreja entendia a mensagem do Apocalipse para o seu tempo. Aleluia. Mas originalmente, apesar de ser escrito para esse povo, João, ele entendia, aleluia, que tinha uma parte da profecia que ainda era para o tempo do fim. Nós vamos fazer isso daqui a pouco. Quando Daniel e João receberam a revelação do livro do Apocalipse, os dois caíram em terra, porque, irmãos, a leitura do Apocalipse tem que trazer para a nossa vida esse cuidado de reflexão. A igreja, no processo das eras, quando lia o livro do Apocalipse, ela refletia, aplicando em sua vida as verdades desse livro. Então João, assim como Daniel no capítulo 10, quando recebe a mensagem do Apocalipse, de forma respeitosa, cai por terra e se prostra. É nesse intuito que nós estamos fazendo o estudo esta noite aqui. De forma reverenciada por Deus. E a parte mais importante de compreender nesses 4 fatores para começarmos a estudar o livro do Apocalipse é como interpretar esse livro. Aqui que as coisas começam a ficar boas. Como interpretar o livro do Apocalipse, pastor? Vamos lá. Aleluia. É possível entender as profecias do Apocalipse? É possível. O próprio João diz que é possível. Às vezes eu vejo pessoas na internet tentando explicar o livro do Apocalipse, irmãos, e é uma tragédia. Eles confundem mais do que explicam. Mas deixa o texto falar. Revelação de Jesus, o qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que brevemente deve acontecer. E notificou pelo seu anjo a João. É uma revelação de Deus para que nós possamos entender. Agora escute. O Apocalipse, ele era lido na história, e depende da época, com um olhar diferente. Por que isso? Porque nós temos muitos que tentam fazer do Apocalipse, queridos, e até hoje é assim, adivinhações. Vocês não veem de vez em quando alguém chegando e gravando um vídeo e canal de YouTube dizendo que o mundo vai acabar daqui a pouquinho? É o que mais tem. É o que nós falamos até em alguns seminários que demos aqui sobre a escatologia especulativa. Ela é terrível. O livro do Apocalipse não é um livro de adivinhações. É um livro que nós temos que ler entendendo a sua época. Para os que liam no primeiro século, certo? Eles olhavam para todo aquele contexto romano, para aquela perseguição que eles estavam vivendo, e tentavam entender o que estava acontecendo a partir do livro do Apocalipse. Esse tipo de escola que nós temos aqui é a escola preterista. A escola preterista acreditava que o livro do Apocalipse se cumpriu todo no primeiro século. O Império Romano, as bestas, tudo isso tem um sentido para o primeiro século. Só que você pergunta para o texto, onde está as bestas e o Império Romano no primeiro século? Se o livro do Apocalipse ele se cumpre totalmente no primeiro século, como muitos advogam, e como esta forma de interpretação advoga, nós temos um problema sério. Fica sem respostas entender esse momento. Porque o livro tem muitos símbolos, é verdade. Mas são 404 versículos com mais de 300 profecias claras que você vai buscar historicamente o cumprimento desse livro no primeiro século e não acha resposta. Então, por mais que muitos liam o livro do Apocalipse no primeiro século e era abençoado através da sua leitura, tinha coisa que ficava sem sentido. Esta escola chamada preterista, ela vem justamente trabalhar esta visão de um livro que todo ele se cumpre no primeiro século. Tem também uma escola que nasceu no momento da Reforma Protestante, e a gente precisa entender isso, que ela diz que o livro do Apocalipse, ele começou a cumprir no primeiro século, mas em momentos históricos ele vai se cumprindo. Irmãos,
eles tentam, de todas as formas, dar, por exemplo, algum sentido para o sistema papal, para as cruzadas. É o que defende, por exemplo, a teologia histórica, os presbiterianos. Defende esta visão histórica. E eu, como disse uma vez no programa Vejam Só, de tudo isso não é ruim, porque como eles são uma igreja de mais de 400 anos, a Reforma Protestante, quem lia o livro do Apocalipse há anos atrás, há 300 anos atrás, não encontrava justamente a personagem principal do livro, que era Israel, os judeus que eu falei que tinha. Eu falei que o livro do Apocalipse foi escrito para a igreja, no meio para os judeus, no final termina com os gentios. Eles olhavam para um Israel que não existia mais como nação, e isso é absolutamente normal, tentar substituir o que não existe. Então eles idealizavam que a igreja substituiu Israel no plano de Deus. Nós sabemos que isso não é possível. Justamente porque eu falei que a Bíblia, e o próprio Paulo faz isso em 1 Coríntios, divide a história e as profecias em 3 povos. Tem profecia que era claramente para Israel. Tem profecia que é claramente para as nações ímpias. E tem profecia que é claramente para a igreja. Irmãos, é só ler o texto, sem forçar o texto, sem criar enigma no texto, você vai perceber pelo seu próprio contexto. Então, esta escola de interpretação acredita que a igreja substitui Israel no plano de Deus. Mas aí nós vamos interpretar o livro do Apocalipse e temos um problema sério. Que quando chegamos no capítulo 6 em diante, não existe mais igreja. Capítulo 6 até o capítulo 19, você não vê mais igreja em lugar nenhum. Pelo contrário, capítulo 2 e capítulo 3, você vai ver a expressão para igrejas da Ásia por 7 vezes. Mas no capítulo 6, o cenário muda totalmente. Capítulo 2 e 3, você tem a carta às 7 igrejas. Capítulo 4 e 5, você tem uma visão de um Cristo ressuscitado no céu, um João que foi arrebatado no céu. Mas no capítulo 6, o cenário muda para a terra novamente e se desenrola uma grande tribulação nesta terra, mas a igreja não aparece mais. Mas quem lia este livro há 400, 500 anos atrás, quando a reforma protestante começou, tentava entender, e como Israel não existia, porque a nação de Israel deixou de existir no ano 70, como nação, os judeus foram perseguidos, e nós chamamos de uma grande diáspora que teve a partir daquele momento. Então os judeus não tinham mais uma nação para chamar de sua. Nesse contexto, os judeus agora vai mudando para todas as nações da terra. Ficou sem sentido interpretar esse livro na perspectiva que um dia Israel existiria. Quando a reforma protestante começa, por volta do ano 1517, com Martinho Lutero, e depois ganha uma grande ênfase com Calvino e demais historiadores, demais teólogos, eles olhavam para esse livro e olhavam para Israel e falavam: não pode, este livro não pode cumprir nos judeus, porque eles não existem mais como nação. Vocês estão entendendo? E essa escola, ela perdeu demais quando Israel veio a existir. Com a reforma protestante, que foi aquela ruptura na igreja católica, nasce também, já nos séculos seguintes, no século XVIII mais ainda, XIX, vai nascendo algumas seitas. Por exemplo, os adventistas, que um pastor de uma igreja congregacional, lendo a Bíblia, Daniel capítulo 8, ele entendeu que Jesus voltaria no ano de 1843. E ele, de forma simples, não havia malícia no seu coração. Ele fez uma interpretação onde Daniel fala de anos. Então, na cabeça dele, aqueles anos que Daniel fala, pegando o ponto de partida, uma data errada, daria em 1843. Então, ele marca a vinda de Jesus. Quando chega em 1843, Jesus não veio.
Foi uma decepção. Ele refaz os cálculos, porque ele não tinha de forma alguma a intenção de enganar ninguém. Era o Guilherme Miller, o nome dele. E ele percebe que errou em um ano, refazendo a profecia para o ano seguinte. O ano seguinte ficou marcado como o dia do desapontamento. 30 mil adventistas esperando Jesus voltar. Jesus não voltou. Decepção total. Ele percebe que interpretou as escrituras da forma errada, então ele reúne aquelas pessoas que ele tinha juntado, pede desculpa a todas, volta para a igreja que ele fazia parte e lá foi disciplinado. Uma mulher chamada Ellen Goldwhite, vendo aquela situação, viu a oportunidade de começar uma congregação com já 30 mil pessoas, isso em 1844. Aí vai nascendo, a partir desse momento, uma escola que a gente chama a escola idealista ou simbólica. Desse grupo, depois vieram os testemunhas de Jeová. Que o Charles Taze Russell, fundador dos Testemunhos de Jeová, em 1872, ele fora adventista antes. Então, lendo esse método de interpretação, eles olham para as profecias e falam, não, historicamente não tem compromisso de cumprir, e literalmente esse texto não precisa cumprir. Por exemplo, a volta de Jesus, como o Guilherme Miller errou, Ellen Goldwhite interpretou novamente, dizendo que Jesus, ele veio, mas não foi de forma visível por eles. Ele saiu do santo e entrou num tal de um santo dos santos, e estava julgando as nações a partir daquele momento, sem sentido algum. É assim que essa escola nasce. É uma escola que quando você aperta eles, a profecia não tem um sentido literal e muito menos histórica, e a resposta é, isso é figurado, isso não é bem o que você está lendo. Por isso que quando os testemunhos de Jeová lê sobre aqueles 144 mil judeus, e se você for honesto, você vai ver que o texto é voltado totalmente para Israel, é 12 mil da tribo de Issacar, 12 mil da tribo de Zebulon, 12 mil da tribo de Naftali, 12 mil da tribo de Judá, 12 mil de cada tribo, totalizando 144 mil judeus, que foram selados. Eles falam, isso aqui é um número simbólico, é um número de testemunhos de Jeová que vai morar no céu. Já o adventista lê o mesmo texto e ele vai dizer que aqueles 144 mil que são selados, aquele selo é o sábado. Cada um vai interpretando segundo o que deu na cabeça. Eles não têm um compromisso histórico, não têm um compromisso teológico, não respeitam o texto no seu original e nem muito menos acreditam que esses textos podem ser textos literais. Aí nós temos mais uma terceira escola que traz uma bagunça, aleluia. Eles não entendem de forma nenhuma que as profecias podem ser cumpridas de forma literal. É aí, irmãos, que vem uma quarta escola. No final do século XVIII, muitos teólogos olhando, baseando-se em sonho de ninguém, que quando os historicistas vão comentar sobre esse assunto, até zombam dos futuristas, e eu fico, esses dias eu peguei um livro de um grande expositor das escrituras, que tem aí, que está pregando no Brasil inteiro, irmãos, ele é um grande pregador, mas o livro é uma lambança, desafia o meu intelecto no argumento que ele faz, aleluia. Despreza totalmente o argumento verdadeiro e literal das Escrituras. E aí, olhando para os argumentos deles, dizem que esta visão começa com a suposta revelação de uma menina. Não tem nada a ver com isso. Os teólogos, olhando para as profecias do Apocalipse, eles fizeram a seguinte pergunta: se nós temos 3 tipos de pessoas às quais a profecia foi direcionada, que são os judeus, os gentios e a igreja. E o Apocalipse, a partir do capítulo 6, claramente tem a ver com Israel. Mas temos um problema: Israel não existe. Só tem um sentido destas profecias se cumprirem. É que se Israel algum dia irá existir,
A nação que foi destruída no ano 70 pelo general Tito Vespasiano, ela voltará a existir. E para se cumprir o Apocalipse, tem que ainda se construir um terceiro templo. Aquele templo de Salomão, que foi destruído por Nabucodonosor no ano 586, que foi restaurado por Ageu e que foi reformado por Herodes o Grande, e que foi destruído novamente pelos romanos no ano 70, e que não existe mais, esse templo, esse bendito templo precisa existir. Só que olhando para a questão histórica do mundo, isso era impossível. Quem mandava no mundo da época que eles profetizam isso era o Império Otomano, que não tinha pretensão nenhuma de entregar aquilo para judeu. Era um império muito forte. Os judeus estavam dispersos por todo o mundo desde o ano 70. Imagine, uma nação que já tinha mais de 1.500 anos, que não existia como nação. Como pode uma profecia para ganhar sentido essa nação vir a existir? E o problema é que não era só o livro do Apocalipse que estava nessa condição. Nós temos 330 profecias que foram cumpridas na primeira vinda de Jesus. Na segunda vinda tem que se cumprir mais de 1.000 profecias. E muitas delas têm a ver com a restauração física da nação de Israel. Inclusive aquela profecia de Ezequiel, capítulo 37, o Vale dos Ossos Secos. Ezequiel profetiza 600 anos antes de Cristo, e essa profecia não tinha sentido lido por esses homens. O que haveria de acontecer numa nação, uma restauração física, e depois a segunda parte da profecia, que seria um sopro espiritual de Deus para que a nação de Israel se convertesse. Também impossível. Mas nós não temos só Ezequiel, nós temos Zacarias, nós temos os profetas menores, e nós temos tantas outras profecias, inclusive o capítulo 24 do Evangelho de Mateus, quando Jesus, ele fala que o templo ia ser destruído, mas nos últimos dias ia ser reconstruído. Então, esses teólogos olham para estas profecias e fazem a seguinte pergunta: só tem um sentido dessas profecias cumprirem, é que se Israel for de fato uma nação um dia, aí sim essas profecias poderão cumprir. Caso contrário, os historicistas estão certos. A igreja substituiu Israel no plano de Deus. Só que nós vamos ter um monte de problema para responder esses textos aqui. Para explicar, eu vou mais confundir do que explicar. E aí começa o movimento sionista. O movimento sionista era um movimento que judeus de todas as partes do mundo lutando para que Israel voltasse a ter uma nação. Muitos deles até começaram a comprar propriedades a partir do ano de 1890. Para que pudesse, quem sabe, a partir da compra de propriedades, eles morando ali, a nação pudesse nascer. E esse movimento sionista vai crescendo. Entramos na Primeira Guerra Mundial, que muitos judeus foram perseguidos. Entramos na Segunda Guerra Mundial com Hitler, tentando matar todos os judeus da Europa. Hitler chegou a encher um navio de judeus e mandar para a América devolver para Hitler. Ninguém queria os judeus. Era um povo indesejado. Era um povo que ninguém queria saber. Acaba a Segunda Guerra Mundial com um saldo, segundo a história oficial, 6 milhões e alguma coisa, mas os historiadores mais cuidadosos chegam a dizer que foram mortos 12 milhões de judeus. Judeu não é como brasileiro, não, irmão, tem 200 milhões. Lembra que eles não têm nação? São repatriados. Então tentaram acabar com os judeus, porque na verdade, se os judeus fossem totalmente exterminados ou perdessem a maioria a sua força, como eles poderiam um dia reivindicar uma nação se não havia nem quem habitar nessa nação?
O diabo ele tenta destruir contra todas as possibilidades, acabar com o povo judeu da história. Mas Jesus tinha feito promessa. Existem ainda mais de 1000 profecias que precisam se cumprir, e muitas delas estão atreladas à existência do povo judeu. E aí, contrariando todas as expectativas, no ano de 1948, 12 de maio de 1948, um brasileiro chamado Oswaldo Aranhas coloca em cima da mesa, numa votação de uma ONU que tinha acabado de ser fundada. Os Estados Unidos não queriam votar, a Rússia não queria votar, mas um brasileiro, cabra macho, botou na mesa e botou para votar. Votou um espaço de terra onde estes judeus que foram humilhados por todos pudessem chamar de sua pátria. Os judeus recebem da ONU a autorização em um pedaço de terra em um dia, no outro o mundo árabe todinho, o mundo muçulmano todinho já se mobiliza para destruir eles. Cumpriu profecias, inclusive de Isaías 66:8, que diz: poderá nascer uma nação num só dia. Pois tu, Sião, nascerá num só dia e dará luz aos teus filhos. Aquela profecia de Ezequiel, capítulo 37, começou a ter sentido. Filho do homem, poderão viver esses ossos? Senhor, não sei, tu sabes. Então profetiza: ossos secos, ouça a palavra do Senhor. E profetizei como o Senhor me deu ordem. E houve um reboliço enquanto eu profetizava, e cada osso se juntava com o seu osso, e nasceu nervo sobre eles, e nasceu carne sobre eles, e nasceu pele sobre eles. Era a profecia do profeta Ezequiel para uma nação que estava morta há muito tempo. 1878 anos tinham se passado desde o ano 70. Jamais na história mundial uma nação ficou tantos anos sem existir e voltou à existência. Para que a visão correta da interpretação do Apocalipse tivesse sentido. Mas para aqueles que já interpretava, é o caso dos católicos, já interpretava o livro do Apocalipse com uma visão preterista, ou seja, uma visão que o livro se cumpriu todo no primeiro século, ficou sem sentido. Para aqueles que interpretavam que o livro do Apocalipse, ele foi substituído, igreja, por judeu, e começa a cumprir em todo o processo da história, também ficou sem sentido. Para aqueles como os testemunhos de Jeová e adventistas, que diz que é uma questão idealista, é uma questão fictícia, é uma questão mística, espiritualizada do texto, e que na verdade não é como está escrito, a interpretação literal também caiu por terra. Foi aí que esta escola ganhou sentido. Abraçada por grandes teólogos como John MacArthur, W.W. Wisber, John F. Walvoord e tantos outros, que parece, quando você fala sobre a escola futurista para um historicista, para um presbiteriano, irmãos, de forma a zombar da gente, como muitas vezes eu fui no programa Vejam Só, e quando eles me viam, zombavam nos bastidores daquilo que eu defendia. Por isso, quando eu entrava para debater, eu não tinha misericórdia. O orgulho. Muitos não estavam lá para debater o que era verdade. Estavam lá para tentar me humilhar. Eles pegaram a cereja do bolo deles. Um cara que estava fazendo na época doutorado e tinha acabado de lançar o seu livro com quase 2.000 páginas, que era a sua tese de doutorado. Foi um debate terrível, foi o mais difícil que eu peguei. Mas a verdade, ela prevalece. Se nós não entendermos a forma certa de compreender o livro do Apocalipse, tudo que aparece no céu, a gente já acha que é a lua de sangue do livro do Apocalipse. Todo cometa que está cruzando a nossa galáxia, o nosso sistema solar, já é o que vai cair lá no Apocalipse 9. Todo terremoto que aparece, já é o terremoto do Apocalipse. Irmãos, esquece.
O livro do Apocalipse é o julgamento para uma nação que virou as costas para o ímpio, que virou as costas para Deus, mas para a igreja é a glória da igreja, o encontro da igreja com o Senhor nos ares. Aleluia. O futurista acredita que o livro do Apocalipse, em parte, quase toda, não se cumpriu. Porque as respostas precisam ser claras e não enigmáticas. Essa é a promessa do primeiro capítulo. Revelação de Jesus Cristo, que Deus deu, através do seu anjo, já notificou as coisas que brevemente devem acontecer. Ou seja, haverá um momento que quando começar a acontecer, vai ser de forma avassaladora o cumprimento das profecias. Mas para isso, nós estamos aguardando o arrebatamento da igreja. Entre as 4 principais escolas de interpretação apresentadas aqui, como a preterista, a histórica, a simbólica e a futurista, qual a que menos problema apresenta na interpretação? É justamente essa. E todo futurista, ele é literalista. O que isso significa dizer, pastor? É que da forma como você lê, a não ser que se torne impossível interpretar de forma literal. Ou seja, não existe enigmas insondáveis, não tem isso. Existem formas de comunicação que utilizam símbolos, imagens, mas não significa dizer que você não entende. É só você olhar o contexto. Vamos interpretar o livro então, queridos? Já que vocês tiveram uma aula de história sobre o cumprimento e como interpretar, e que os futuristas, que são aqueles que acreditam que o livro do Apocalipse, a partir do capítulo 4, ainda não se cumpriu, a gente vai ler agora o capítulo 1. E vamos ver se tem algum enigma indecifrável. Vocês que vão interpretar o capítulo 1 para mim. Eu vou ler e vou perguntar para vocês. Depois eu vou abrir para perguntas. Vamos lá. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo a enviou e as notificou a João, seu servo. Tem alguma coisa difícil de entender aí? O qual testificou da palavra de Deus o testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Alguma coisa impossível de entender aí? Então, bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem as palavras da profecia e guarda as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Tem alguma coisa ruim aí de entender? Então vamos para o versículo 4 agora. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Tem alguma coisa muito difícil de entender aí? Aquele que era, que é e que há de vir, está falando do Deus eterno. 7 espíritos que estão diante do trono, você vai ver lá no capítulo 4, mas eu vou só antecipar, que talvez seja a parte mais enigmática desse capítulo 1. 7 na Bíblia é um número de plenitude, de perfeição. Toda vez que Deus está agindo, aqui no Apocalipse, ele fala de 7. Por exemplo, 7 cartas, 7 selos, 7 trombetas, 7 bem-aventuranças, 7 perguntas, 7 ais. Tem um monte de 7. 7 quer dizer Deus na sua plenitude agindo. 7 Espíritos de Deus, quer dizer, a plenitude do Espírito Santo no trono. Já está resolvido, eu acredito. Jesus também aparece com aquele do capítulo de número 5, um cordeiro com 7 olhos. 7 olhos, para que serve olho? Para ver. Então está falando de um dos atributos de Deus, que é a onisciência. 7, plenamente vê plenamente, vê com profundidade. Onisciência, não tem muito o que inventar, irmão. Aí tem uns que vão fazer cálculos matemáticos para explicar um negócio desse. Não tem muito. Porque é a revelação de Jesus Cristo que Deus deu para a gente entender. Percebe? Talvez você não lia o livro do Apocalipse, mas a partir de hoje tu vai ler diferente, porque é um livro muito gostoso de ler. Ele só é comunicado de forma diferente. Mas vamos lá. Continuamos aqui.
e da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Alguém tem alguma dúvida? Primogênito dos mortos, não foi ele que ressuscitou primeiro? E não é a promessa que nós vamos ressuscitar depois? Ele foi o primeiro, de uma linhagem que vai vir depois. Não tem muito. Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Está muito difícil? Ele nos salvou, com seu sangue nos lavou. Por Ele nós somos chamados agora filhos. Somos herdeiros, co-herdeiros de Cristo. Então é por isso que ele fala, reino e sacerdotes. Não tem nada de novo isso aí. Agora, pede um testemunho de Jeová para te ensinar isso aqui. Vai passar, irmão, 50 anos. Nem ele vai entender. Ele só está falando, repetindo o que o livrinho diz. Mas não entende o que está explicando. Vamos lá. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que ultrapassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Pastor, peraí. Não é por isso que alguns dizem que o arrebatamento não existe? Olha o que o texto está falando, todo olho verá. Está falando da vinda de Cristo. Arrebatamento não é a vinda, é a ida. Não é ele que vem, é a igreja que vai. Aqui está falando quando ele vier, aí sim, todo olho verá. Apocalipse capítulo 19. Está falando aqui, eis que vem com as nuvens. Ah, mas o arrebatamento não é nas nuvens. Mas continua lendo o texto. E todo olho verá, até os que estão ultrapassados. Se todo olho vai ver, não é arrebatamento. É quando ele vier para julgar a terra. Isso acontece lá em Zacarias 12, isso acontece lá em Apocalipse 19, no final da batalha do Armagedon, todo olho verá. Seria contraditório se nós entendermos isso aqui como um arrebatamento. Porque o arrebatamento, a igreja sobe no piscar de olhos. Então não é todo olho que vê. Então não está falando do arrebatamento esse texto. Está falando que ele é aquele que vai fechar o Apocalipse, que todo olho vai ver no final. Vocês entenderam? Eu sou o alfa e o ômega. O que é isso, pastor? O alfa é a primeira letra do alfabeto grego. Ômega é a última. Em outras palavras, ele fala e ele depois repete o que ele já disse, só que de outra forma. Eu sou o princípio e o fim. Pronto, está explicado. Quando ele falou uma coisinha meio difícil, ele já explicou. Eu sou o alfa e o ômega, eu o primeiro e o último, eu sou o início e o fim. Quer dizer, eu sou eterno. Não tem dificuldade. Vamos lá. Diz o Senhor, que é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso, que é, presente, que era no passado, que há de vir. Ele está repetindo novamente a mesma coisa, só para testificar que é ele mesmo. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino, e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Tem alguma dificuldade para entender isso aí? Ele estava na ilha de Patmos, que é uma ilha de pedra, punido por Domiciano, porque deu testemunho. Com certeza, se tivesse uns crentes que eu conheço aqui, não estava na ilha de Patmos não, irmão, estava lambendo as botas do Domiciano lá. Porque tem crente que gosta de fazer coisa errada. Quando a chapa esquenta, ele entrega. Aqui não. Ele, por causa do testemunho, lembra que eu falei da perseguição? Lembra que eu falei que o imperador queria ser um Deus? E por causa disso, ele não considerou essa questão, não chamou ele como seu Deus, nem como seu Kyrios, o seu Senhor. Por causa disso, ele foi lançado na ilha de Patmos. Não aceitou. Não tem muita coisa por causa do testemunho da palavra. Continuamos. Eu fui arrebatado do Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como que de trombeta, que dizia: voz de trombeta. A trombeta faz o quê? Toca. E é baixo ou alto? Firme, alto. Eu ouvi detrás de mim uma voz forte, uma voz alta. Ele só comunica desse jeito. Uma voz de trombeta, uma voz alta, que dava para ouvir direito. Atrás de mim. No dia do Senhor, possivelmente o dia que o nosso Senhor e Salvador ressuscitou, domingo. O dia do Senhor na Bíblia é relatado como domingo.
O que vê, escreve no livro e envia as 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Tem dificuldade? O que tu está vendo, João? Quer dizer, essa visão que eu estou te dando aqui, escreve no livro e manda para essas igrejas. E lá no capítulo 2 e 3, nós vamos ver que as igrejas realmente existem, as mensagens foram para elas. Então, não tem nada nesse texto que impeça uma literalidade do texto. Não tem nada que impeça. Não tem enigma nenhum aqui para resolver. Não tem nem figura de linguagem para resolver. Continua o texto. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me vi 7 castiçais de ouro. Ele virou. Aquele castiçal, aquele bichinho que tem 7 pontas assim, que chama candelabro, castiçal. Tem outros nomes que dão por aí. Aquele que os pastores modernos gostam de botar nas igrejas. Aquele menorá, para dizer que o Espírito está ali. Eu pensei que ele estivesse aqui, mas ele está ali. Entendeu? Aqueles pastores que gostam de judaizar a igreja, enfeitar, para dizer que ela é mais espiritual. Aqueles que gostam de ungir os outros pastores, apóstolos, que gosta de enfeite, que rejeitou o Cristo, e que agora precisa de figuras judaicas para suprir uma necessidade que Jesus não supre. Mas nós amamos é o Cristo, não ritual nenhum. Então, ele olhou e ele viu um símbolo, 7 castiçais de ouro. Aleluia. E no meio dos castiçais vi um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido o peito com um cinto de ouro. Aleluia. Difícil entender. Ele olhou e viu um ser metafísico, um ser como anjo, vestido de uma veste branca, um cinto de ouro. Era a visão do Cristo glorificado. Não tem muito o que enfeitar. Aqui não é outra coisa. Vamos lá. E na sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã. Quando a gente olha uma pessoa com cabelo branco, a gente diz o quê? A gente fala assim, tá velhinho, né? Era um ancião de dias, quer dizer, alguém eterno. Cabelinho todo branco, quer dizer, tem muito tempo, viveu muito. Não tem outra explicação, irmão. Ele vê um ser espiritual, que ele olha para a cabeça, branco como a neve, quer dizer, alguém que viveu demais. A aparência dele. Aleluia. E os olhos como chamas de fogo. Olhos como chamas de fogo. Ele fica surpreso. Os olhos não é o que você vê profundamente, com chamas de fogo. Quer dizer, vê profundamente. O fogo não consome impureza. A ideia ali de um ser glorificado não era mais o Cristo que ele viu há 60 anos atrás crucificado. Era um ser agora glorificado totalmente. Então não era um ser mais natural, era um ser sobrenatural. Aleluia. E os seus pés como latão reluzente, como que tivesse sido refinado numa fornalha. O latão reluzente, brilhoso, era que os sacerdotes da antiga aliança, que era a pia de bronze, que lavava as mãos para entrar no santuário. Quer dizer, os pés lavados de bronze, aquilo que purifica. Era uma visão de um ser metafísico, o seu rosto como o sol, os seus olhos como chamas de fogo, o seu cabelo como lã branca, o vestido de vestes brancas, cinto de ouro e os pés como latão reluzente. Quer dizer, era Cristo glorificado, não tem muito o que inventar. Aquilo aparece depois para João, de novo. Aleluia. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandecente. Epa, começou a ficar mais difícil. Espera aí. Aleluia. Tinha na sua destra 7 estrelas. Eu não vou explicar isso agora, que ele mesmo faz isso depois. No versículo 19 ele faz isso. Ele explica. 19 e 20 ele explica tudo isso aqui. Mas saiu uma espada de 2 gumes da sua boca. Isso repete lá no capítulo 19 do Apocalipse. E Hebreus, capítulo 4, verso 12, fala que a palavra de Deus é como uma espada. Mais penetrante, uma espada de 2 gumes, que separa junta e medula, alma e espírito. Quer dizer, saía daquele ser uma espada cortante, a palavra que cortava. Era o poder da palavra. Apesar de ser uma figura metafísica, e João está vendo tudo isso,
Não tem nada de outro mundo, assim, no sentido de ser inexplicável. Então por quê? Depois que nós entrarmos no capítulo 4, no capítulo 5, você vai ver estas figuras se repetindo. E muitas delas sendo explicadas novamente. Então vamos lá. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, na sua boca saiu uma espada aguda de 2 fios. Estou repetindo, o seu rosto como o sol, quando na sua maior força. Quer dizer, a visão de Deus deve ser algo. Agora ele explica tudinho. E quando eu vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas. Olha ele repetindo: eu sou o primeiro e o último. O que vive foi morto. Quer dizer, quem tem alguma dúvida, agora ele diz quem ele era. Eu sou o primeiro e o último, o alfa e o fim, o princípio e o fim, o início e o fim. Eu fui aquele que vive, eu fui morto, mas eis que estou vivo para sempre. Eu vivia, fui morto, ressuscitei e agora estou vivo para sempre. Quem é esse? Não tem, ele está explicando quem ele é. Aleluia. E tenho as chaves da morte e do inferno. Peraí, ele não foi isso que ele fez? Ele não venceu a morte no Calvário? E até uma própria promessa em 1 Coríntios capítulo 15, verso 51, verso 57 fecha assim: morte, onde está a tua vitória? Morte, onde está o teu aguilhão? Quer dizer, nós vamos também vencer a morte quando formos no momento do arrebatamento, chamados por Deus. E quando formos transformados no nosso corpo glorioso, a morte não terá mais poder sobre nós. Nós não vamos adoecer, nós não vamos desviar, nós não vamos mais fazer bobagem nenhuma, porque teremos a mente de Cristo, um corpo glorificado, até porque Ele é a primícia da ressurreição, é o primogênito, e nós viremos depois dele. É a promessa, irmão, dos evangelhos. Aleluia. E tem a chave da morte e do inferno. Escreve essas coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Aqui está um segredo para a gente começar a entender o Apocalipse a partir da semana que vem. As coisas que tem visto. Até agora ele tinha visto o quê? Capítulo 1, isso aqui. Até agora, versículo 19, é a chave da divisão do livro do Apocalipse. João, escreve o que tu tem visto. Ele está aqui. Ele tinha que escrever o que ele viu. Então o que ele viu foi até aqui. Ele não viu as outras coisas ainda. Então você escreve as coisas que tu está vendo, presente. As que estão acontecendo, que é a carta, capítulo 2 e 3, a carta às 7 igrejas. E as que depois destas, em algum momento, hão no futuro de acontecer. Então o próprio ser está dividindo. O próprio Cristo divide o livro do Apocalipse para João entender em 3 etapas, que é justamente defendido pela visão futurista. Escreve as coisas que tu está vendo, as que são, capítulo 2 e 3, e as que depois destas hão de acontecer. Futuro é o que nós defendemos, que o Apocalipse ainda não se cumpriu, se cumprirá depois do arrebatamento da igreja. Aleluia. Aí ele explica aquilo que parece que ficou sem explicação. O mistério das 7 estrelas que vistes na minha destra, mão direita, e os 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos da igreja. A palavra anjo aqui no original é o mensageiro. O mensageiro da igreja é o pastor. Escreve a carta aos 7 mensageiros da igreja, aos 7 anjos da igreja, aos 7 pastores da igreja. E os 7 castiçais são as 7 igrejas. Irmãos, tem que desenhar. Tem nada de anormal que a gente não possa entender. É por isso que o estudo desse livro e a sequência desses estudos que nós vamos fazer aqui tem por premissa não eu dissertar um monte de conhecimento para vocês, que livro que comenta isso aqui, eu tenho uns 70 lá em cima mais ou menos. 70 livros de falar de escatologia. Mas eu quero que vocês entendam isso aqui. Absorvam. E que esse livro lhe dê paz, lhe dê segurança. E jamais você fique mandando para mim, como acontece muito isso, é só um eclipse no céu, vem crente perguntando se já é o sinal da besta. Não, queridos. O Apocalipse, a partir do capítulo 4, você não verá cumprindo. Ah, mas parece, mas não é, igual o Denorex. Tem uma propaganda antiga da idade de Mara.
Eu era criança e lembro. Dendrorex, parece, mas não é. Eu não sei o que era. Era creme que parecia shampoo, era shampoo que parecia creme, não sei não. Era um negócio assim. Parecia, mas não era. Parece, não, não é. Nós não vamos passar pela grande tribulação. A igreja comprada, lavada, redimida, não vai passar pela grande tribulação. Nós vamos refutar tudo isso aqui nesses estudos. Semana que vem vamos falar sobre o capítulo 2 e 3, as promessas para a igreja do Senhor, e uma delas é essa. Aleluia. Então o livro do Apocalipse, o livro do Apocalipse é dividido por João. Aqui são os textos que eu li. Aqui o resumo do livro do Apocalipse. Escreve, João, as coisas que tens visto. Está lá, capítulo 1 a 3. E as que são. Está aí, capítulo 1, as que tem visto. As que são, capítulo 2 e 3. As coisas que devem acontecer. A visão aí é do capítulo 4 ao capítulo 22. Está todo o processo aí. Aleluia. Quando nós estudamos esse texto, como é a proposta, nós temos que ter reverência. O motivo desse seminário, esse mês inteiro, não é para que você saia desse lugar pensando que é o conhecedor das Escrituras. É para que gere temor em você. O tempo, de fato, irmãos, está próximo, viu? Nós estamos vivendo um momento único na questão da profecia. Uma profecia que marcaria justamente o tempo do fim é quando Israel voltou, depois de 1878 anos. E a promessa é que, daquele momento em diante, o arrebatamento poderia ser em qualquer momento. Olhando para a política mundial hoje, para o cenário mundial, o quanto as nações estão aplicando em guerra, em material militar. Nós estamos vivendo um momento agora, nesse exato instante, da mesma forma do ano 1930-35. A expectativa, nações investindo em guerra, provocando outras nações. A Segunda Guerra Mundial começou bem assim. Hitler querendo mais terreno, Hitler vai invadindo, anexando nações vizinhas, até que explodiu em 1939 a Primeira Guerra Mundial. A China está fazendo a mesma coisa. Os Estados Unidos não quer deixar. A China está alegando que todo o mar da China é dela. Isso tem trazido uma instabilidade nos governos. E olha para cá para nós fechar a aula de hoje. Isso aí já é o Apocalipse? Não. Quando você estuda a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, não existe versículo que fala dela. Não tem. A Bíblia só trabalha e haverá guerras. E haverá rumores de guerras. Nação se levantará contra nação. Aí cumpre. Mas não fala de Primeira Guerra nem de Segunda. Eu não sei o que vai acontecer no dia de amanhã. Mas como João tinha certeza do Deus que ele servia, nós precisamos ter certeza a quem servimos. Porque pode acontecer de outros vírus, guerra química, guerra cibernética, tudo isso pode vir. Mas Jesus falou assim, era o princípio das dores. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Aleluia, que o Senhor nos fortaleça em momentos de crises, de lutas, de dificuldades. Que nenhum de nós venha desistir, porque o tempo está próximo.
se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. E eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu orgulho me tirou do jardim. Sua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Agora que nós ouvimos uma mensagem tão poderosa, um ensinamento tão tremendo no livro do Apocalipse, eu gostaria de orar com você, fechando esse culto e na esperança que o Espírito Santo te faça lembrar e que você aprenda mais e mais sobre a palavra de Deus. Deus, nós te louvamos, Pai, por esta grande oportunidade. A cada um, aonde estiver, vai visitando agora. Visita o teu povo, Senhor. Fortaleça o teu povo. Que cada um possa ter a esperança no Senhor. Que nunca venham desistir daquilo que o Senhor tem em suas vidas. Abençoe famílias, os que estão enfermos venha curar,
os que estão desanimados venham ser animados pelo poder da palavra. Fortalece o teu povo em tudo, em nome de Jesus. Faz assim comigo. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e consolação do Espírito Santo sejam com todos, hoje e sempre. Você pode dizer amém comigo? Amém. Deus abençoe, queridos. Até o próximo culto. Se fendesses os céus e descesses aqui, se fendesses os céus e descesses aqui, se fendesses os céus e descesses aqui, e deixa os céus descer, e deixa os céus descer, deixa os céus descer. Deixa os céus descer, deixa os céus descer, deixa os céus descer, deixa os céus descer. Deixa os céus descer. Teu é o reino teu, o poder e tua é agora pra sempre. Amém. Teu é o reino teu, o poder cresça, que eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que eu diminua, que ela apareça
tua glória e todo teu amor, infinita humildade.